A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos nossos queridos irmãos e amigos. É um grande privilégio, uma imensa satisfação de juntos podermos meditar na Palavra de Deus, orarmos uns pelos outros e agradecermos pelo grande privilégio de termos sido alcançados pela graça redentora e pelas misericórdias do nosso Deus. Que a sua presença, o seu amor e as suas infinitas misericórdias estejam mais uma vez sobre as nossas vidas. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesta oportunidade, iremos meditar na Palavra de Deus, abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 até o 41. Esses versículos narram um episódio marcante na vida dos discípulos, tanto que ele é registrado tanto no Evangelho de Mateus, como de Marcos e também Lucas, que são os 3 primeiros evangelhos, também chamados de evangelhos sinóticos, pelas suas semelhanças. Mas agora eu vou me limitar a meditar somente na narrativa que se encontra registrada no capítulo 4, versículo 35 até 41 do livro de Marcos. Enquanto os irmãos e amigos estão abrindo as suas Bíblias, sejam elas Bíblias eletrônicas, smartphone ou a Bíblia física, eu quero aproveitar a oportunidade e também dizer que eu, desde pequenininho, também me impactei com essa narrativa desse episódio que aconteceu com Jesus, que nós iremos agora estudar. Porque desde pequeno eu tive o privilégio de ter sido levado pela minha mãe para a igreja. E eu me sentia, eu e minhas irmãs sentimos muito empolgados em ir para a igreja quando minha mãe dizia que nós íamos assistir às aulas das crianças com a professora. E nessa aula nós recebíamos ensinamentos bíblicos através de histórias bíblicas. E ficava muito mais ansioso quando era a classe da professora Dona Eupídia. A irmã Eupídia era uma irmã cheia de habilidades para poder transmitir a nós mensagens bíblicas. E eu ficava hipnotizado quando ela começava a narrar as histórias bíblicas. Principalmente porque ela, além de saber trazer a mensagem dentro de uma linguagem acessível às crianças, ela também tinha um objeto mágico, era quase que mágico, era um quadro de feltro em que ela colava as figuras coloridas relacionadas com a história bíblica que ela contava. Então nós ficávamos ansiosos para saber quais as figuras que ela colocaria. E ela colocava uma e começava a contar e desenvolvia a história e colocava outra, e nós ficávamos ali quase que hipnotizados com aquelas histórias. E ela conseguia, através desse artifício, trazer para ela toda a atenção. E nós realmente recebíamos a mensagem bíblica. Então eu glorifico a Deus por todas aquelas pessoas que até hoje são utilizadas por Deus para levar a mensagem às crianças. Todas as vezes que eu vou à igreja e vejo as crianças saindo para o culto infantil, eu tenho a certeza que aquelas mensagens bíblicas serão gravadas na memória das crianças, e vão servir para a construção das suas vidas, principalmente as vidas
das crianças que têm oportunidade de ter contato com as histórias bíblicas desde pequeno. Isso é uma coisa marcante, uma coisa que a palavra de Deus nos orienta. No livro de Provérbios, capítulo 22, 6, está escrito: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Então a Bíblia nos orienta a fazermos isso. Desde pequeno, estarmos ensinando as verdades bíblicas para as crianças. Agora vamos começar a meditar na palavra de Deus. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 até o versículo 41. Mas antes, eu quero convidar a todos para orarmos, para falarmos com Deus. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. Realmente, como eu já havia dito, este fato impactou a vida dos discípulos. Não somente deles, mas também de muitos autores e muitos poetas, ao ponto que, se nós vermos, no Cantor Cristão, o hino 328 é um hino que também descreve esse mesmo episódio. Mas no momento eu vou poupar vocês com a minha voz e vou mais tarde poder louvar junto com vocês através desse hino. Jesus já havia realizado muitos milagres. De toda forma, ele se manifestou a sua divindade através dos milagres que fez. Um dos seus discípulos, João, evangelista, apóstolo, termina o seu evangelho dizendo, no capítulo 21, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então aqui nós vemos que muitos foram os milagres, apesar que esse é um milagre diferente de todos. Vemos que Jesus e seus discípulos acabavam de participar de uma reunião em que ele estava pregando para muitos. E ao encerrar, naquele dia já tarde, ele determinou aos seus discípulos: passemos para outra margem. Por quê? Porque ele estava ao lado, bem próximo do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar muito conhecido ali daquela região, naquela época. Por quê? Porque era onde
perto de onde eles moravam. Então, este mar, na verdade era um lago, ele tem uma característica impressionante. Por quê? Porque ele é cercado de montanha, a maioria da sua orla é cercada de montanha. Além disso, ele tem as suas águas abaixo do nível do mar. Segundo estudiosos, ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Isso causa nele uma grande estabilidade no tempo. Por quê? As águas quentes do mar, quando entram em contato com o vento frio que vem das montanhas, causa o vento, né? Porque o vento é provocado no encontro de uma massa de ar quente com a massa de ar fria. Isso era propício para ter muita tempestade. Eu creio que naquele momento não havia nenhuma tempestade, porque seria registrado pelo menos um dos evangelistas que esse fato, mas simplesmente ele narra que, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E logo no versículo 37 é narrado: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ora, 3 dos seus discípulos eram pescadores: Pedro, Tiago maior e João. Eram pescadores, já tiveram muitos episódios semelhantes, em que o vento veio muito forte, um temporal, e eles com certeza já passaram por esses problemas. Com certeza isso era uma coisa normal devido à localização desse Mar da Galileia, cercado por montanhas, né? Montanhas muito altas, com mais de 100 metros. Isso aí, somado ao fato das águas estarem abaixo do nível do mar, águas quentes, né? Isso provocava sempre tempestade. Porém, não, naquele momento eu acho que não havia. Se houvesse, com certeza, um dos ex-pescadores teriam reclamado ou dado sugestão de não entrar na água, mas nada foi registrado, com certeza não houve. Então, esse fato de levantar-se grande tempestade era uma coisa comum para aquele local. E registra também no versículo 38: e ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Aqui, nesse versículo, logo no início do versículo 38, vemos que Jesus, após estar pregando para uma grande multidão, causou-lhe grande desgaste físico, porque ele era 100% homem. Da mesma forma que era 100% Deus, ele é 100% Deus, mas ele era 100% homem naquele momento. Então ele também se cansou, como nós, seres humanos, nos cansamos. E ele, cansado, adormeceu. E depois no mesmo versículo, vemos que eles, os discípulos, após tentar de tudo, chegaram à conclusão que o barco ia afundar. Por quê? Porque já estava entrando água, subindo, as ondas deviam ser enormes e estava um grande temporal. E é muito comum isso acontecer. Imagina um barco no meio de um temporal, como ele deveria bater para um lado para o outro. Eu mesmo já passei por um episódio desse. Estávamos lá na Baía de Mangaratiba, eu e mais algumas famílias aí da igreja de Higienópolis, quando nós estávamos indo no barco, estava
sol, não tinha vento, o barco estava tranquilo, ele navegava tranquilamente. No retorno, também começou uma ventania, um temporal, o barco começou a balançar, então é muito difícil para um barco, né, navegar em águas revoltas, com vento, com tempestade. Então, houve neles o pânico, o medo daquele barco virar, das águas cobrirem ele e aquele barco afundar. Porém, Jesus levanta-se, segundo o relato aqui no versículo 39, diz: despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Isso demonstra que Jesus é Deus. Ele, naquele momento, era 100% Deus. Por isso, ele tinha domínio sobre as águas, sobre os ventos. E houve grande espanto entre eles, porque eles ficaram atemorizados. Porém, Jesus ainda disse para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Porque Jesus viu que eles estavam apavorados, eles estavam totalmente desesperados com aquela tempestade. E ficaram mais assustados ao ver o poder de Jesus em repreender, em acalmar, apaziguar a tempestade. E o versículo 41 registra: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar obedece? Jesus havia demonstrado, através desse episódio, o poder que ele tinha sobre toda a natureza, sobre a vida. Não somente nos milagres, que foram muitos, mas também no domínio que ele tinha sobre a natureza. E Pedro, Tiago e João eram pescadores. Nem eles, com toda a experiência que tinham, conseguiram resolver o problema. Eu não estava lá, mas pelos relatos bíblicos eu posso até arriscar dizendo que Pedro não ficou parado. Com certeza Pedro não ficou esperando a solução. Ele deve ter tentado, mexido no leme, ou se aquele barco tinha vela, ele deve ter levantado, abaixado a vela, ele deve ter girado para um lado, para o outro, ele deve ter feito tudo. E ele não deve ter ficado calado, ele deve ter gritado, ele deve ter se esperneado. Ele tentou de todas as maneiras evitar, não somente ele, mas os outros também tentaram, mas foi inútil. Eles viram que a única solução foi acordar Jesus. E um dos discípulos foi e acordou Jesus. Jesus acordou, repreendeu o vento e o mar. E o que causou mais espanto naqueles discípulos foi a maneira que Jesus fez, como rapidamente acalmou a tempestade. Muitas vezes em nossas vidas nós estamos vivendo bem, tudo tranquilo, como diz o ditado, estamos vivendo um mar de rosas. De repente, acontece uma grande tempestade. Essa tempestade pode ser uma doença conosco ou com um dos nossos familiares, um problema na família, um problema sentimental, um grande problema financeiro, várias coisas podem nos atormentar, ao ponto de nós chegarmos à conclusão que nós estamos sem saída.
pronto, toda aquela nossa tranquilidade, aquela confiança vai por água abaixo. Como foi falado pelo pastor Marcos na sua última mensagem, em momentos difíceis, o que acontece conosco é a falta de esperança, o desânimo. Isso abate a todos nós, até nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, recebemos a Jesus como nosso Salvador. Nesses momentos nós sentimos a fraqueza, sentimos fraco e não sabemos como reagir. Ou até tentamos reagir, tentamos usar a nossa experiência para tentar resolver o problema. Tentamos usar as nossas forças, como muitos daqueles discípulos tentaram mexer o leme para um lado, para o outro, tentaram se desviar da tempestade. Quem sabe essas tentativas acabaram levando o barco para o olho da tempestade, piorando a situação. Muitas vezes esses problemas que poderiam ser resolvidos através de poucas atitudes, simples atitudes, acabam piorando quando nós tentamos resolver com as nossas próprias forças. Porque a nossa primeira reação é dar aquele jeitinho, resolver, achar que aquilo ali vai passar de uma hora para outra, mas nem sempre isso acontece. Como os discípulos, essas atitudes podem não dar em nada. E quando nós percebemos que aquilo não tem mais solução, percebemos que o barco da nossa vida vai afundar, nós que conhecemos Jesus, os discípulos conheciam Jesus, mas deixou ele dormindo. E nós, às vezes, nesses episódios, apesar de conhecermos a Jesus, nós deixamos Jesus de lado e tentamos resolver com as nossas próprias forças. Mas quando não existe mais condições de resolvermos com as nossas forças, nós acordamos Jesus. Nós pedimos a sua proteção. Nós que conhecemos a palavra de Deus, a nossa bússola, nós temos orientação para esses momentos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a atitude que nós devemos tomar. Quando percebemos que com as nossas forças não somos capazes de resolver os nossos problemas, não somos capazes de sair da tempestade, não somos capazes de resolver aquilo que está nos perturbando, nós temos a nossa bússola, a Bíblia, que nos orienta. Como está registrado no Salmo 121, em que o salmista nos diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta vem: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então vamos aprender com esse episódio, com os discípulos, que quando viram que não tinha mais solução, acordaram Jesus, buscaram a orientação do Mestre. Vamos convocar o nosso exército de oração, de intercessão e levantarmos clamor ao nosso Pai Celestial, com um firme propósito de abençoar e fortalecermos uns aos outros, crendo que o nosso Deus manifestará a sua presença, o seu poder e a sua glória e as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Mesmo nós que conhecemos a Jesus,
muitas vezes fomos alcançados por essas tempestades. E muitas vezes tentamos resolver com nossas próprias forças. E deixamos de Jesus dormir. Porém, no momento que a gente percebemos que não temos mais como resolver, nós buscamos quem? A orientação de Deus. A nossa bússola. Antes de agir, antes de planejar, antes de executarmos, nós devemos buscar a orientação de Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus, nos orienta: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, que estava no barco, nada eles puderam fazer para resolver. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, está registrado: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Ou, numa tradução mais recente, que se encontra registrado nos Novos Testamentos, linguagem de hoje, nós vemos outra versão deste versículo que acabamos de ler. Em Provérbios 16, 1, está escrito: as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Mas quando percebemos que as nossas próprias forças não são capazes de resolver a solução, o nosso Deus é a solução, pois para Ele nada é impossível. Até aquilo que a gente acha que é impossível, que a ciência diz que é impossível, isto não é impossível para Deus. Muitos têm as suas esperanças em outros deuses, em outros ídolos, mas quando eles percebem que eles não podem fazer nada, a única solução para todos os problemas é o nosso Deus. E nós devemos buscá-lo. Antes que os problemas acolhem, antes que eles cheguem, nós devemos buscar a orientação de Deus. E quando eles chegam, nós não devemos esquecer de buscar a orientação de Deus também para sair desses problemas. Numa situação de perigo iminente, seja um grande temporal que assola o nosso barco no mar da vida, seja uma doença incurável, perante a ciência não tem solução, num problema sentimental, num problema financeiro grave, num acidente, num incêndio, nós devemos sempre seguir dois grandes conselhos. Primeiro, não entre em pânico. Eu percebi que nos cursos de primeiros socorros, no curso que eu fiz de combate a incêndio, nos cursos de sobrevivência na selva, em todos eles, o mais importante é não entre em pânico. No versículo 38, nós vemos que os discípulos já tinham entrado em pânico. Tanto que um dos discípulos falou ao acordar Jesus: não, Senhor, mestre, o Senhor não se importa que nós vamos morrer, não importa que pereçamos. Isso demonstra que eles já estavam em pânico. O segundo conselho, muito importante, seja em qualquer situação, seja num acidente, seja no incêndio, seja você perdido em qualquer um dos problemas que assola a sua vida, o segundo conselho é: oriente-se. Se orientar é importante. Se você estiver no meio do incêndio, não adianta sair correndo sem antes se orientar.
foi o que fez o discípulo. O Senhor buscou orientação em Jesus. E nós devemos estar sempre buscando orientação em Jesus. No versículo 38 diz: um dos discípulos acordou Jesus. Esse discípulo avaliou a situação e concluiu que a melhor orientação era acordar Jesus. Nós temos que sempre buscar a orientação de Jesus. E esta foi a melhor solução. Jesus acalmou a tempestade. E esse mesmo Jesus é o mesmo Jesus de ontem, de hoje e de sempre. É o único capaz de dar a orientação, de tirarmos da tempestade. Voltamos agora a meditar. Agora vamos voltar ao versículo 36. E havia também com ele outros barquinhos. Talvez os leitores que leiam rapidamente não percebam que junto com eles na tempestade havia outros barquinhos. E muitas vezes, na maioria das vezes, quando estamos diante de um grande problema, a gente não percebe que tem pessoas próximas da gente, que dependem da gente, ou que estão em situações bem piores que nós. Jesus acalmou a tempestade. Com isso, ele resolveu o problema do barco dele e também daqueles barquinhos. Imagina se os discípulos conseguissem resolver só o problema deles, desviar-se da tempestade e aqueles barquinhos que estavam seguindo a Jesus ficassem lá. A solução do homem nunca é completa, mas de Deus é completa. Diante de tudo que acabamos de analisar, concluímos que a melhor solução vem de Deus, porque a vontade de Deus é soberana. Vamos colocar agora diante do trono da graça do nosso Deus, para podermos colocarmos todos os nossos problemas, como a Bíblia nos orienta, todas as nossas ansiedades, sabendo que o nosso Deus vai nos orientar, vai manifestar a sua presença, o seu poder e a sua glória, e principalmente as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Nosso Deus não nos desampara, Ele é fiel, Ele ouve as nossas orações. Ele pode nos responder de 3 maneiras. Pode ser sim, dando aquilo que nós pedimos. Pode ser não, porque nem tudo que a gente pede é o melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor para nós. Ou ele pode responder: espere. Nós devemos ter fé em Deus, sabendo que a melhor solução vem dele. Porque nós devemos sempre respeitar a vontade soberana de Deus. Não determinar que ele faça, ou dizer: eu não aceito a sua vontade, eu determino que seja feita a minha vontade. Não, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que sabe o que é melhor para nós, nosso Pai Celestial. Então, sabendo disso, vamos agora entregar na mão dele todas as nossas ansiedades. Vamos orar agora pelos nossos doentes, pelos aqueles que estão internados, pelos que estão em tratamento em casa, aquelas pessoas que estão sofrendo mais que nós. Vamos levantar um clamor por essas pessoas. Vamos orar pelas nossas famílias, orar pela nossa igreja, pelas nossas igrejas, pela liderança das nossas igrejas, por todos os ministérios. Vamos orar pela nossa cidade,
pelo nosso Estado e pelo nosso país, e por todas as autoridades instituídas, porque todas as autoridades são colocadas por Deus onde estão. Por isso nós devemos sempre orar por elas e pedir a Deus que esteja orientando a condução das nossas vidas, orientando a condução da vida dessas pessoas que foram colocadas por Deus nessas posições. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas fontes e levarmos os nossos pensamentos ao trono da graça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença estamos, Senhor, pois dependemos de Ti, Senhor Deus. Em Tuas mãos está todo o poder. E sabemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Ó Pai, estamos clamando para que esteja orientando as nossas vidas, Senhor Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Em Ti, Senhor, confiando as nossas vidas, Senhor Deus. Ouve os nossos clamores, Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, o nosso país, o nosso Brasil. Repreende, ó Pai, as guerras de vaidades que estão sendo feitas em torno desta vacina, ó Pai. Que o nosso país sejamos todos vacinados, Senhor Deus. Repreende a corrupção, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, nos livrar desta Covid, Senhor Deus. Ó Pai, te consagramos também o nosso Estado, Senhor Deus, que também sofre com a corrupção, Senhor Deus. Repreende, Senhor Deus. Repreende a violência que tomou conta do nosso Estado. Repreende a violência na cidade do Rio de Janeiro, ó Pai. Repreende os assaltos, os assassinatos, tudo, Senhor Deus, que contribui com a violência nesse país e nessa cidade, Senhor Deus. Cuida de nós, Senhor Deus. Cuida das nossas famílias, Senhor Deus. Cuida dos doentes que nós conhecemos, aqueles que estão pedindo, Senhor Deus, pelo seu auxílio, Senhor Deus. Visita-os, Senhor, nesse momento, ó Pai. Sê com eles, Senhor Deus. Sê com aquelas pessoas que são alvos, estão nos nossos cartões, alvos de oração, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus. Toque em seus corações, Senhor Deus. Ó Pai, tome em suas mãos, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão necessitando, Senhor Deus, do seu auxílio. Fortalece, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão desanimadas, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus. Sê com aquelas pessoas que estão com causa na justiça, Senhor Deus. Sê com elas, sê os advogados em todas as suas causas, Senhor Deus. Pois nós necessitamos do seu auxílio, ó Pai. Ó Pai, visita as nossas igrejas, ó Pai. Sê com os ministérios das nossas igrejas, sê com a liderança. Visita todos os membros da primeira Igreja Batista em Higienópolis, Senhor Deus. Sê com a liderança da tua igreja, sê com a liderança e também com todos os ministérios, Senhor Deus, da nossa igreja, Pai. Ó Pai, fortalece o teu servo, o pastor Jaci, Senhor Deus. Visita aí o seu servo, Senhor Deus. Fortaleça, Senhor Deus. Você também com a sua esposa, visita a irmã Perina. Cura. Devolve a ela, Senhor Deus, o vigor
para que ela continue sendo ajudadora, aquela que tem auxiliado o ministério do seu servo, pastor Jaci, Senhor Deus. Ó Pai, visita a família do irmão Elmo, Senhor Deus. Ó Pai, faz um milagre na vida desse seu servo, Senhor Deus. Restitui a saúde, Senhor Deus. Ser com a sua esposa, a irmã Graça, Senhor Deus. Ser com as suas filhas que estão auxiliando, Senhor Deus, o seu tratamento. Ó Pai, abençoe, Senhor Deus, todo o tratamento. Dê sabedoria aos médicos, Senhor Deus, para que eles possam conduzir esse tratamento orientados por Ti, ó Pai. Ó Pai, visita a família da irmã Diva, Senhor Deus. Abençoe ela e a sua filha Aline, Senhor Deus, nesse tratamento que eles iniciaram agora esse ano, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, esse tratamento, Senhor Deus. Ó Pai, te peço também pelas famílias enlutadas, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, a família do pastor Arthur, Senhor Deus. Conforta o coração dele, Senhor Deus. Ó Pai, visita agora também o lar do irmão Dalto e da irmã Laide, Senhor Deus. Abençoe o seu servo, Senhor Deus. Ficamos muito felizes em vê-lo, Senhor Deus, melhor, mas te pedimos, restitui a saúde do teu servo, Senhor Deus. Fortaleça a sua serva, que está auxiliando, Senhor Deus, muito no tratamento do seu servo, Senhor Deus. Que eles sejam, Senhor Deus, abençoados por Ti e recebam a cura, Senhor Deus. Ó Pai, te peço também, Senhor Deus, pela Simone, filha da irmã Rosemary, Senhor Deus. Visita a Tua serva, Senhor Deus. Ela, Senhor Deus, já se encontra em tratamento em casa, Senhor Deus. Abençoe esse tratamento, Senhor Deus, para que ela também seja vitoriosa, Senhor Deus. Ó Pai, visita a amiga da irmã Ana, que se encontra com câncer, Senhor Deus. Ó Pai, para Ti não há impossível, nada é impossível para Ti, Senhor Deus. E Tu podes, Senhor Deus, curá-la, Senhor Deus. Ó Pai, visita o Berg, Senhor Deus. Abençoe a sua vida, ó Pai. Ó Pai, você também com a sobrinha da irmã Ana Torres, Senhor Deus, que precisou de respirador, Senhor Deus, ela está em tratamento, Senhor Deus. Visita ela, sara ela, cura, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Ó Pai, também te peço pela saúde da Emanuele, Senhor Deus. Cuida dela, Senhor Deus. Seja com seus pais, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a vida deles, Senhor Deus. Cuida daquela família, ó Pai. Ó Pai, te peço, Senhor, também pela vida, Senhor Deus, da Maria Angélica. Visita ela, ó Pai. Ó Pai, a Tua filha, a irmã Sila, colocou os pedidos, Senhor Deus, pela saúde, Senhor Deus, da Eliane, Senhor Deus. Ser com a vida dela, Senhor Deus. Ser com a vida da Ana Cláudia e também do Cal, Senhor Deus. Visita-os, Senhor Deus. Cura-os, liberta-os. Esteja renovando as suas forças, restituindo a saúde deles, Senhor Pai. Ó Pai, te pedimos, Senhor, também pelo novo tratamento que será dado a eles, Senhor Deus. Que essa imunoterapia, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, usada por Ti, Senhor Deus, para curar esse homem, Senhor Deus. Ó Pai, te pedimos também pela irmã Sandra, que foi para São Paulo cuidar da sua filha, ó Pai. Ó Pai, cuida dela, Senhor Deus. Fortalece a irmã Sandra, Senhor Deus, para que ela seja um instrumento em suas mãos, Senhor Deus, para cuidar desse neto, Senhor Deus. E também da sua filha e do seu genro, que se encontram com Covid, Senhor Pai. Que ela possa, Senhor Deus, ser usada por Ti, Senhor Deus, para auxiliar na cura da família da sua filha, ó Pai. Ó Pai, visita a família do Paulo, Senhor Deus. Esse homem que foi
batizado na PIB de Higienópolis, mas que tu levaste, Senhor Deus. Mas sua família ficou, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus. Cuida dessa família, Senhor Deus. Conforta os corações, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor Deus, se sentir confortados por Ti, Senhor Deus. Ó Pai, visita também o Rafael, Senhor Deus. A Tua serva Cristiane, Senhor Deus, pede por ele. Cuida dele, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, para que esse linfoma seja curado para a honra e glória do Teu nome, Pai. Ó Pai, visita os nossos lares, Senhor Deus. Visita nossas igrejas, Senhor Deus. Cuida de nós, Senhor Deus. Queremos sentir a Sua presença, o Seu conforto, Senhor Deus. Em todos nós, Senhor Deus, todos aqueles que colocaram os seus pedidos de oração, Senhor Deus. Aqueles que eu não consegui lembrar, mas Tu conheces, visita agora nesse momento, Senhor Deus. Eu te peço e te agradeço, Senhor Deus, não porque merecemos, mas te pedimos, confiados no Seu santo nome do Seu Filho Jesus, aquele que morreu para nos salvar, Senhor Deus. Te clamamos em nome de Jesus. Por isso te oramos e te agradecemos. Amém, 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 Senhor. Bom, após esse momento de oração, eu agora quero compartilhar com os irmãos e amigos o hino que eu citei no início, que é o hino 328 do cantor cristão. Claro que eu vou poupar vocês de ouvirem esse louvor através da minha voz. E se os irmãos ouvirem, ao meditarem nesse louvor, perceberem alguma semelhança, não será mera coincidência. Esse é um hino que trata do mesmo episódio, o episódio em que os discípulos de Jesus estavam no meio da tempestade. Então vamos agora ouvir o louvor através do irmão Carlos José, que também é, por coincidência, também chama Carlos José como eu. Mas isso aí é uma coincidência. Ouçamos esse louvor. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o jeito do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. A dor que perturba minha alma, ao preço te vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair?
ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, e sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Agora, para encerrarmos esse momento, iremos dar aquele brado de vitória, aquele brado que já ficou consagrado em nossas jornadas de oração, aquele brado que demonstra a nossa confiança em nosso Deus, aquela em que nós colocamos para fora toda a nossa fé e mostramos que Deus pode fazer tudo que for necessário para as nossas vidas. Ele tem o poder de resolver todos os nossos problemas. Por isso colocamos diante do seu trono da graça todas as nossas ansiedades, todos os nossos desejos e todos os nossos anseios. Vamos agora encerrar com aquele brado, que é declararmos que, com toda a fé, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, declarando com toda a fé que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor.